falar um pouquinho com vocês hoje sobre a vocação do cursilista. Então, é um tema bastante interessante para a gente relembrar, uma vez que a gente está longe dos nossos retiros, né? Faz bastante falta a gente estar junto, a gente está vivendo o cursílio. Então, acho que essa fase ela é bastante importante para a gente não perder a essência do nosso movimento. Então, é sobre isso que eu vim falar um pouquinho com vocês hoje. Independente de qual é o nosso chamado, independente se... Quando a gente fala em vocação, a gente já pensa em sacerdote, né? Normalmente as pessoas pensam, tem vocação? Tem vocação para ser sacerdote, para ser freire, e na verdade não. Cada um tem uma vocação, que a gente vai conversar aqui um pouco hoje, mas ambas levam para o mesmo lugar. Independente da vocação que a gente tem, de como a gente é chamado, todos levam a Jesus Cristo, que é a grande mensagem do cursilho que a gente sempre fala, né? Mas antes da gente entrar para falar sobre vocação mesmo, propriamente dito, a gente precisa relembrar algumas coisas, para a gente resgatar mesmo essa essência do que é o cursilho, da onde veio e por que ele surgiu. Então, aqui relembrando um pouquinho da história do cursilho, então a gente sabe que começou lá na Ilha de Maiorca, na Espanha, na década de 40. É importante a gente conhecer o cenário da época, por que o cursilho surgiu. Então, pensem, a Espanha na época vivia uma situação de pós-guerra. Então, tinha passado no início do século pela Primeira Grande Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, tinha acabado de sair da Guerra Civil Espanhola e estava começando a Segunda Guerra Mundial. Então, vocês imaginem se hoje, nós com o Covid, com crise política que a gente está vivendo no Brasil, a gente tem um desejo muito grande de mudar a sociedade. Eu não sei vocês, mas eu fico bastante incomodada de ver tudo o que está acontecendo. E parece que a gente está vivendo num caos como nunca. Agora, vocês imaginem como que estava a sociedade naquela época, passando por guerras, saindo de uma guerra, entrando em outra. Então, era um clima de muita insegurança, clima de muita mudança, de medo. E, na época, o cristianismo era a religião oficial lá na Espanha. Então, aqui a gente está falando de Espanha, por enquanto. Mas era um cristianismo social. Então, as pessoas se assumiam cristãs, mas era por conveniência, por costume, por família, mas, de fato, eles não tinham uma vida cristã autêntica. Então, era uma sociedade superficial na questão de religião, de verdade de religião, por outro lado, vivendo tanta mudança, tanta insegurança. A cabeça da juventude na época virava milhão para tentar mudar aquilo. Então, eles estavam desconfortáveis com aquela situação que eles estavam vivendo. Mediante isso, teve um grupo de jovens, que é da Ação Católica Espanhola, que eles buscavam trazer a autenticidade do cristianismo e envolvimento dos leigos na igreja. Então, eles tinham esse desejo de fazer com que o leigo, de fato, participasse da igreja. Fortalecer a cristandade era um outro objetivo deles e transformar toda a realidade atual. Então, aqui a gente não está falando só de igreja, a gente está falando de sociedade, transformação do mundo, do ambiente em que eles viviam. Então, no início da década de 40, eles começaram a estudar ferramentas, estudar formas de como eles fariam isso. E eles foram, aos poucos, construindo o que a gente conhece como cursilho. Eles tiveram muitos anos de preparação, até que em 1948 ocorreu aí a grande peregrinação a Santiago de Compostela. Então, se vocês olharem nesse mapa aí em cima, vocês vão conseguir ver a Ilha de Maiorca, que está como Palma de Maiorca no mapa, e eles fizeram uma grande peregrinação para Santiago de Compostela. Essa grande peregrinação, fala-se grande porque ela realmente foi grande. Então, foi aí entre 70 a 80 mil pessoas que participaram dessa peregrinação. Parece até a história de pescador, né? Mas, e qual que era o objetivo? Então, eles fizeram todo esse trabalho de construção, de preparação, um curso mesmo, que é a palavra cursilho vem de pequeno curso, para preparar todos os jovens, as pessoas, para o caminho de Santiago de Compostela. Então, por que eu coloquei essa imagem do Espírito Santo aqui? Porque eu não consigo entender a origem do cursilho que não seja pela ação do Espírito Santo. A forma como os jovens, que o cursilho nasceu da mão da juventude, junto com Dom Moer Vaz, que era o bispo na época, eu não consigo imaginar que o cursilho tenha surgido da cabeça humana, com a estrutura que ele tem.
com a forma de conversão que ele traz para a gente, tão atual, né? A gente vê hoje, a gente usa, quem fez o cursilho há mais tempo, no início aqui em Piracicaba, sabe que a gente usa a mesma estrutura. Muda uma coisa ou outra na dinâmica, mas a estrutura é a mesma. Como é que isso pode ser tão atual e tão transformador que não seja da mão do Espírito Santo? Então, aqueles jovens, eles foram inspirados para trazer um movimento que transformasse a sociedade. Vou mudar aqui. Bom, também a gente precisa relembrar do nosso carisma, né? Então, aqui do grego caris, carisma significa graça, significa dom. Carisma é o dom concedido pelo Espírito Santo às pessoas, ou grupo de pessoas, né? Então, quando eu falo que o cursilho foi inspirado pelo Espírito Santo, nós recebemos um carisma. Muitas vezes a gente fala da questão de não mudar as coisas, de não mudar a essência do cursilho, porque nós temos um carisma que é único. Assim como cada outro movimento tem o seu carisma também. Então, se ele é um dom do Espírito Santo, a gente precisa cultivá-lo. Tem alguém aí que está com facilidade de ler no computador essas duas frases e gostaria de ler para a gente? Vocês não ficar ouvindo só a minha voz? Não? Vou abrir o microfone e ler, pessoal. Ler. Fica à vontade. Eu posso ler, Luciana? Tudo bem? Posso ler, Jaqueline? Pode, por favor, Lu. Quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo, que direta ou indiretamente têm uma utilidade eclesial, pois são ordenados à edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Catecismo, né? Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo. Obrigada, Lu. Então, eu trouxe esses dois trechos aqui do Catecismo da Igreja Católica. Então, para quem não se lembra, é esse livrão aqui. Para a gente lembrar que o carisma, ele tem uma utilidade de edificação da igreja ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Vocês conseguem perceber como que a gente recebeu uma graça tão grande no dia que a gente fez o cursilho? E a responsabilidade e a alegria que a gente tem de ter o carisma que a gente tem nas mãos? Vocês conseguem perceber o quão rica é essa graça que a gente recebeu no dia que a gente fez o nosso cursilho? Mas o cursilista tem o seu próprio carisma. Então, todo cristão, enfim, toda pessoa, ela tem o seu carisma, o seu jeito de ser. E o cursilho tem o seu próprio, né? Então, aqui o carisma ele é definido pela definição do cursilho. Então, o cursilho de cristandade ele é um movimento eclesial, ou seja, de igreja, que mediante um método próprio, querigmático vivencial. O que é querigmático? É o anúncio da boa nova, é o anúncio de Jesus Cristo. E vivencial, porque a gente faz esse anúncio com a nossa própria vida. Possibilita a vivência do fundamental cristão, em ordem a criar núcleos de cristãos que se proponham fermentar de evangelho os ambientes, ajudando a descobrir e a realizar a vocação pessoal, respeitando a mesma. Então, essa é a definição geral do cursilho. E isso é importante para a gente começar a ver sobre a nossa vocação. Alguém quer fazer algum comentário aqui? Não sei se vocês sabem, mas dá para levantar a mãozinha aqui embaixo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Bom, agora começando a falar mesmo sobre vocação, a palavra vocação, ela vem do latim vocare, que significa chamar. Então, vocação nada mais é do que um chamado que a gente recebe. Assim como todo chamado, a gente precisa dar uma resposta. Quando a gente, de fato, responde a esse chamado com um sim, com o nosso desejo de realizar aquilo, primeiro, a gente se realiza interiormente e a gente tem a oportunidade de encontrar o sentido da nossa vida. Porque a gente aceita o chamado
para ser aquilo que nós viemos ser. Parece redundante, mas na verdade é isso mesmo. A gente aceita ser aquilo que a gente deveria ser, aquilo que a gente foi chamado a ser. E com isso a gente consegue encontrar o sentido da nossa vida. A gente consegue encontrar aquela realização interior, a gente se encontra. E a vocação primária do cristão, ou seja, a inicial que todos os cristãos são chamados, é a santidade. Então, todos os cristãos, desde nós, os sacerdotes, leigos, enfim, consagrados, todos nós somos chamados à santidade. Mas cada indivíduo tem a sua vocação específica, tem a forma como aquilo é feito, né? E a vocação do cursilista, ela é definida pelo carisma e pela finalidade do movimento. Então, por isso que a gente precisou lembrar, por que o cursilho surgiu? A gente precisou lembrar qual é o nosso carisma, qual que é o objetivo do cursilho. Lá atrás, eles buscavam trazer as pessoas afastadas de volta, os batizados afastados. Vocês estão me ouvindo? Parece que todo mundo travou aqui. Estou ouvindo sim, Jaque. Tá certo? Então tá bom. Tudo que certo. tinha ficado todo mundo congelado aqui na minha tela. Beleza. Tá tudo ok. Obrigada. Então, a vocação do cursilista ela é definida pelo carisma. Por isso que é importante, gente, todo cursilista conhecer a sua própria história. Todo cursilista conhecer o que é o movimento. Para que o movimento veio. E não é possível nós sermos cursilistas e estarmos aqui hoje e não termos essa essência dentro da gente, esse pegar fogo dentro da gente, que é o nosso próprio carisma. Bom, para começar, eu pontuei aqui alguns principais pontos da vocação do cursilista. Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, eu usei esse livro aqui, que é o Ideias Fundamentais do Cursilho, então eu me baseei na estrutura dele. Também peguei um pouco desse livrinho aqui, que é um subsídio de estudo do cursilho, a vocação como caminho de santificação. Então, eu vou só pontuar aqui alguns principais pontos da nossa vocação cursilista. Então, o primeiro ponto é a vivência do fundamental cristão. É a nossa vida nova no seguimento a Jesus Cristo. Então, quando a gente fala que nós somos chamados a algo, nós somos chamados a ser um fundamental cristão, a ter um encontro consigo mesmo, com Cristo, com os demais. Nós somos chamados a passar por um processo de conversão consciente, crescente e compartilhada. Vocês vão perceber que aqui a gente vai começar a falar muito de compartilhamento, os demais, e depois a gente vai ver um item só sobre isso, que é a questão dos grupos. É uma experiência que a vivência do fundamental cristão, ela se desenvolve em torno da amizade com Cristo, pelos sacramentos, pela palavra de Deus. Então, isso é muito importante. A gente não tem medo de Jesus Cristo. A gente tem amizade com Jesus Cristo. Nós temos respeito, obviamente, mas nós temos amizade, aquela proximidade com Jesus Cristo. A experiência da comunidade de irmãos, uma vez que viver o cristianismo, é conviver com os irmãos, não é algo isolado, algo sozinho. E da responsabilidade apostólica. Então, como fundamental cristão, a gente tem sim a nossa responsabilidade apostólica. É a consequência da vivência do cristianismo. Então, esse é o primeiro ponto da vocação do cursilista, que é o seguimento a Jesus Cristo, conosco e levando Jesus Cristo para os outros. O segundo ponto é quando a gente fala em realizar a vocação pessoal. Aqui eu acho que é um ponto bastante bacana, porque ele vai trazer para a gente o que de fato eu como Jaqueline, você como Estela, você como Marquinho, você como Luciana, como que nós realizamos o projeto de vida cristão. Então, nós somos chamados a realizar esse projeto de vida cristão conforme o nosso próprio modo de ser, conforme as nossas próprias características. Isso eu acho muito bacana, muito lindo que o cursilho faz. Porque a gente é motivado a usar os nossos dons a favor desse projeto de vida cristão. Ninguém manda a gente mudar. Ah, Jaqueline, você gosta de falar e eu gosto mesmo. Não fala mais. Agora você só vai realizar seu projeto de vida cristão sem falar, sem se aparecer, ficar quietinha lá no fundo. Não é isso.
O cursilho, ele traz essas características de cada um se realizar a sua vocação conforme seus dons, conforme seu próprio ser. Então, realizar através da sua vocação humana, como pessoa, crescer como ser humano. O cursilho, percebam que não é só aquela vida fechada dentro da igreja, mas nós, como seres humanos, a nossa vocação é essa. A vocação cristã, obviamente, viver o batismo dentro da igreja, com os irmãos, dentro da comunidade. E a vocação cristã específica, que é contribuir aí de forma pessoal na construção do reino de Deus. O que é muito importante a gente lembrar, quando a gente fala a vocação do cursilista, realizando a vocação pessoal? É viver de forma plena a própria vida comum. Não é, como o Padre Sebastião costuma dizer, né? Não é ser beato, deixar de ser gente. É ser gente no seu próprio ambiente, vivendo a santidade na normalidade. O Padre Zé Roberto, o nosso assessor eclesiástico nacional, ele fala muito bem isso, né? É ser normal, é ser cristão, ser normais dentro da nossa própria realidade. Então, nós somos chamados a realizar essa vocação pessoal. E somos, aqui acho que é a frase que a gente ouve muito no cursilho, né? Que é fermentar de evangelhos ambientes. Então, nós somos chamados a transformar a sociedade à luz do evangelho. Então, nós somos chamados a fermentar de evangelhos ambientes, é ser sal, fermento e luz, é trazer coisa boa para o ambiente que a gente vive, é fermentar de alegria, é fermentar de esperança, é fermentar de fé o ambiente que a gente vive. É uma ação individual. Aqui, pessoal, é a nossa vocação, é o nosso chamado para a gente agir individualmente nos nossos ambientes, obviamente impulsionado pelos grupos que a gente forma no cursilho. Hoje, o que a gente está fazendo aqui é justamente isso, nos unirmos para que a gente tenha coragem, para que a gente renove nossas forças, para que a gente renove nossa fé, para a gente poder voltar amanhã nos nossos ambientes e continuar o nosso trabalho de evangelização. E continuar a resposta a essa nossa vocação. O Papa Francisco muito bem disse na missa de envio da Jornada Mundial da Juventude em 2013, não tenham medo de levar Cristo a todos os ambientes. No meu ponto de vista, Jaqueline, essa é uma das coisas mais bonitas que o cursilho tem. E é uma das coisas que mais me movem, que é saber que a gente pode, e aqueles jovens lá na Espanha, na década de 40, imagina, eles não tinham voz, era uma época em que havia muita opressão, muita repreensão para tudo, e eles acreditavam que eles podiam transformar o mundo. Quem dera a gente tivesse a energia que eles têm, e é isso que a gente tenta todos os dias. Conseguir trazer essa energia, trazer essa fé, trazer essa esperança para o nosso ambiente, para a nossa sociedade. Não é porque a gente acha que está tudo perdido que não tem jeito, não tem chance da coisa mudar. Então, o cursilho traz muito isso para a gente. Essa é para mim, é uma das nossos principais chamados da nossa vocação. Por último, a nossa ação comunitária. Então, é viver a amizade. Isso aqui é algo também que o cursilho tem trabalhado muito. A essência do cursilho é a amizade. Vocês perceberam que a gente entrou uns 10, 15 minutos antes na sala e para bater papo. Então, quando eu posso, eu tento entrar antes para bater papo com as pessoas. Porque a gente tem saudade, a gente entra aqui não é só para ouvir a palestra. Obviamente que as mensagens, elas são importantes, mas eu tenho certeza que mais da metade de vocês entram porque quer ver a carinha do outro, porque está com saudade, porque quer saber como o outro está. Essa vivência, o cursilho é amizade. Os grupos, eles permitem que a gente amadureça na fé, permite que a gente se converta crescente e continuamente. Para estar no cursilho, é importante ter essa consciência de que sozinho a gente não vai para lugar nenhum. E com o grupo, a gente renova as nossas energias para continuar em frente. A vocação do cursilista, ela promove o compromisso apostólico dos membros, desenvolve uma ação conjunta. Então, esses grupos que a gente cria nas nossas paróquias, muitas vezes tem um grupo do bairro que se reúne, seja para
falar do evangelho, seja para fazer alguma ação, para falar como que está a vida, esses grupos são extremamente importantes. E a igreja tem pedido muito isso, que são os grupos que transformam aquele ambiente, não só o ambiente paroquial, mas o nosso ambiente da sociedade. Então, por meio dessa ação comunitária, também ocorre fermentação de evangelho nos ambientes. Vocês imaginem se vocês têm um grupo de amigos no bairro de 5 pessoas que seja, vocês se reúnem. Cada pessoa dessa vai levar para sua casa uma coisa diferente, uma coisa boa, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Daí cada pessoa dessa casa vai levar no seu trabalho. Tá vendo qual que é a força que a gente tem de evangelização de ambientes com esses grupos? Por isso que a gente fala muito da ação comunitária. Porque nós temos, obviamente, a nossa atuação individual, mas a ação comunitária, ela é muito importante. Opa! Eu vou passar um vídeo aqui. Alguém quer fazer algum comentário antes do vídeo? Você pode abrir o som da galera, Pedro? Eu não sei fazer isso aqui. É fácil o pessoal abrir aí, quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade, pessoal. Já que eu quero falar assim, pode falar? Pode. Olha, do que você falou, do que a gente está acostumado a ver no cursilho, você falou bem, gostei, parabéns, tá? Vocação é um chamado. E todo chamado, eu acho que exige uma resposta nossa. Nós somos chamados por Deus, nós temos que dar uma resposta a esse Deus. Se sim ou se não, tá? E o que interessa para nós agora é a grande pergunta que fica, né? Qual é a minha resposta a esse chamado? Tá? É isso que nós precisaríamos trabalhar bastante. Qual é a minha resposta a esse chamado? Porque se nós vimos lá no começo que carisma é graça, então nós recebemos essa graça de graça. Então nós temos que devolver essa graça. De graça também. Era isso, obrigado. Obrigada, Ney. Eu pus umas gotinhas. Mais alguém quer fazer algum comentário? Senão a gente segue aqui. Eu quero falar uma coisa, perguntar uma coisa para você, Jaqueline. Ih, Visioli, me perguntar, que medo? Pergunte. Eu quero saber a sua opinião, já que você estudou tão bem. Parabéns também, viu? Estou te dando, foi muito bom. Mas já que você estudou assim melhor a vocação, o que é que você acha daqueles cursilistas que fazem o cursilho, frequentam um tempinho e somem? Essa gente não tinha vocação ou pararam de frequentar, saíram fora de tudo por uma questão outra que não a vocação? O que você acha? Eu, particularmente, penso que pode ser duas coisas. Uma delas é que, de fato, a vocação dela não era ser cursilista, o carisma da pessoa não era o que o nosso movimento traz, porque cada pessoa vai se adaptar a uma realidade diferente. Muitas pessoas elas são extremamente engajadas em trabalhos pastorais, na própria sociedade, em outros movimentos, em outros trabalhos pastorais. Então, acho que o primeiro ponto é que muitas vezes ela não... Por exemplo, eu fiz o meu cursilho, agora em julho tá fazendo 11 anos que eu fiz meu cursilho, Visioli. E eu não consigo... Tá vendo? Eu sou novinha, mas faz 11 anos que eu tô no cursilho. E eu não consigo imaginar minha vida sem o cursilho. Então, assim, quando o cursilho passou a fazer parte da minha vida, eu senti que eu estava completa. E isso me completa, me move. E talvez essas outras pessoas não tenham essa mesma vocação. Por outro lado, tem o comentário que o Reinaldo fez, que é o aceite ao chamado. Então, muitas vezes, ela não aceitou o chamado dela. E daí é uma questão de opinião, de posição pessoal dela, né? Infelizmente.
Cada um pode Tudo bem, escolher sim ou se não, é né? o que eu pensava também. Posso fazer um comentário? Por favor. Claro. Em relação a isso, Visioli, também se coloca, eu acho que posso me colocar nessa situação, se coloca a situação de trabalho de cada um também e dos compromissos, né? Porque se a reunião fosse presencial, por exemplo, eu particularmente não conseguiria participar, porque eu fico 3 semanas fora de Piracicaba e uma semana eu estou em Piracicaba, né? Ainda que a reunião está sendo feita online, eu consigo participar mesmo longe. Então, assim, eu gosto muito do cursinho, mas a reunião presencial, às vezes eu não consigo participar por causa disso. Por não estar em Piracicaba devido ao meu trabalho, né, como eu imagino também que outras pessoas tenham seus compromissos também, né, os seus outros compromissos que acabam não conseguindo participar. Bem colocado. Também Mas tem isso. você continua seguindo o movimento, né? Isso que é importante. Posso falar, Jaqueline? Por favor, Nair, estava com saudade de você. Acho que vai ser meio chover molhado, né? Mas parabéns, em primeiro lugar, pela sua fala, que está muito interessante. Mas toda vocação pressupõe, todo chamado, desculpe-me, todo chamado pressupõe uma resposta, como já foi dito, para existir vocação. Então, se não existe a vocação cursilista, é porque a pessoa não fez o cursilho, passou pelo cursilho. E há um abismo imenso entre participar e passar pelo cursilho. Por isso que a gente vê muita gente que passa pelo cursilho e não aparece mais. Perfeito, Nair. Ô, Jaque, Oi, Nilson. a pergunta do seu Visioli foi muito inteligente, né? Uhum. Eu vejo assim, quando os neo saem do cursilho, é como se fosse uma criança andando, começa a andar. Tem que ter a ajuda de alguém. Quem que é esse alguém? Os padrinhos. Muitas vezes, eu falo aqui por nós, o padrinho mal aparece no movimento de cursilho. Às vezes, leva o cursilista, certo? O rapaz fazer o cursilho, e faz o cursilho, depois some. Aí acontece o que o seu Visioli falou. Por quê, né? Não é vocação, eu não vejo assim, vocação. De repente, o cara... Eu era do movimento DCC na época. Era muito... Quando eu fiz o cursilho, na outra semana eu comecei a falar, não vai dar para... Então, quer dizer, o cursilho eu me apaixonei e fiquei. Mas o meu padrinho ficava me levando, me dando incentivada, entendeu? Então, eu vejo assim, para continuar essa vocação, o papel importante do padrinho é esse. Eu não adianta só levar a fazer o cursilho e abandonar o cara, ninguém vai ter vocação mesmo. Então, eu acho que o papel fundamental, né, para da continuidade no cursilho, o padrinho ele tem 99%. Muito Aqui bom. eu falo que os meus candidatos, se ele não continuou no movimento, eu tive culpa. Ao contrário, apesar que hoje nós não levamos mais pessoas de outro movimento para fazer o cursilho. Pegamos aquele cara bruto, eu mesmo pego. Agora, se ele não continuou, a culpa é minha. Eu como padrinho. É isso aí. Parabéns pela fala. Gostei que você está usando os documentos, né? É sempre bom documentar isso aí mesmo, que você está usando muito o documento do cursilho. Parabéns, viu? Nilson, Oi. deixa eu falar para o Nilson agora. O cursilista, o bom cursilista, aquele que dá resposta ao chamado de Deus, não precisa estar vivenciando o cursilho todos os dias. Tá? Ele pode ser um bom marido, ele pode ser um bom agente de pastoral, ele pode estar trabalhando, ele está evangelizando na casa dele. Não precisa estar frequentando o cursilho. É nesse sentido. Eu acho que se ele der o sim dele, ele vai virar cristão, tá? Eu entendo. Que é o que o Zé Du acabou de digitar aqui, né? Viver o fundamental cristão. Então, viver o fundamental cristão. Outra coisa,
nós vamos seguindo o cursilho, nós estamos acompanhando o cursilho, porque, na minha opinião, eu vou falar por mim, eu tenho necessidade de ouvir o testemunho de vocês. Como que vocês estão andando, como que estamos fazendo. Cada vez que a gente faz a oração para alguma pessoa que está doente, a gente percebe, essa pessoa está preocupada com aquelas pessoas doentes, estão preocupados com o pessoal que trabalha na área de saúde. Agora nós vimos a Sandra falando do filho, nós vimos o Nilson falando do Carlinho. Então, o grupo está preocupado. Então, essa é uma vocação, isso é um chamado de Deus, se preocupar com o próximo, tá? Outra coisa que você falou e que eu achei interessante, comentei com a Anaíra aqui, ideias fundamentais do cursilho, esse último, apareceu uma palavra nova, que você acabou de falar muito aí, a amizade. Nos outros dois, não tinha essa palavra amizade. Então, a amizade faz parte. Na reunião lá de Arequipa, o que me chamou a atenção foi a alegria do pessoal do cursilho de Arequipa, está se encontrando, está se vendo, podendo se abraçar via tela. Então, é amizade. Então, isso daí, viu, Nilson, que eu acho que é interessante no cursilho. O cara que faz o cursilho, a minha vida era de assistir missa. Hoje a minha vida é de participar da missa. Tá? Então, eu mudei nesse sentido. Obrigado e desculpe eu falar muito, hein? Prometo não falar mais nada. Pode falar, Rei, não tem problema não. Jaque. Oi? Boa noite, Adriano. Oi? É o seguinte, a pergunta do Visioli, eu gostei muito. E eu vou falar por mim. Até 2013, que eu morava na época com a minha avó, eu era bem católico. Eu participava de todas as coisas da igreja, de tudo que tinha, até minha avó ficava feliz por isso. De 2013 em diante, eu fiquei 6 anos fora da igreja católica. Então, fiquei bem afastado, estava procurando outras coisas. E aí, quando eu recebi o chamado de fazer, há 2 anos atrás, o cursilho, que é a minha madrinha que me convidou, eu achei que esse chamado não era tão forte como os outros, o tempo que eu fiquei fora da Igreja Católica. Então, a minha família ficou muito feliz quando eu fiz o cursilho, minha avó fez o cursilho, não lembro qual que é. Mas, no meu caso, eu era para ter feito o cursilho, que eu falei com o Vitor, que trabalhava na época comigo na NG, em 2013. Então, se naquela época não foi o meu chamado, foi agora que eu estou com vocês. Por quê? Eu faço o meu máximo, tento fazer o que eu posso. Então, graças ao nosso bom Deus e Jesus, eu recebi esse chamado tão forte e sempre tenho a colaboração do pessoal do cursilho, de jovens. Então, hoje eu senti a vontade de falar isso para vocês. Então, eu agradeço a todos e o cursilho também, que foi realmente um chamado grande para mim e eu fico muito feliz por vocês. Muito bom, obrigada, Adriano. Eu acho que responde bastante coisa do que a gente está conversando aqui, né? Sim. Bom, eu vou compartilhar aqui o... Oi? Obrigado e parabéns. Imagina, a gente que agradece. Vou compartilhar aqui... Opa, compartilhei errado, peraí. Vou compartilhar um vídeo aqui com vocês. Só para a gente concluir aqui a nossa reflexão, né? Dá um joinha se vocês estiverem ouvindo o som do vídeo. Valeu. Parou? Parou, Jaque. Travou tudo aqui, gente. Perdão.
Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão é Bom, pessoal, tem uma reflexão aqui do beato John Newman, que ele diz assim: sou chamado a fazer ou ser algo para o qual mais ninguém é chamado. No plano de Deus e nesta terra de Deus, eu ocupo um espaço que mais ninguém pode ocupar. Então, quando a gente pensa em desistir, quando a gente pensa em não vou fazer diferença mesmo, deixa que o outro faz. O outro pode fazer, mas ele não vai fazer aquilo que você faz. Ele não vai fazer aquilo que eu faço. Cada um de nós temos uma vocação, nós temos um chamado. A decisão é nossa de aceitar. A música e o vídeo do Padre Zezinho, ele mostra muito isso pra gente. A decisão é nossa. Mas toda vez que a gente pensar em desistir, em largar tudo, lembra que ninguém vai fazer o seu papel. Lembra que ninguém vai aceitar a sua vocação por você. E aqui fica uma pergunta, uma reflexão para a gente fazer, para cada um aí pensar nessa noite, que foi o que o Reinaldo já puxou aí com a gente. Como que eu tenho respondido a minha vocação? Como que eu tenho sido caminho de santificação? Lá no começo eu disse que a nossa vocação primária é a santificação. É trabalhar pela nossa santificação e a santificação do próximo. Então, como é que eu tenho sido esse caminho de santificação? Como é que eu tenho tido o meu aceite a esse chamado de Deus? Então, que fique aqui essa reflexão para a gente. Eu vou passar mais uma música. Pedro, essa, se você quiser abrir o áudio de todo mundo, pode abrir. Porque eu tô com muita saudade de vocês, tô com muita saudade da nossa escola vivencial. E essa daqui é para relembrar bons momentos, tá bom? Já que a gente falou de alegria e de amizade, então a gente vai relembrar bons momentos aqui. Quem quiser pode cantar, mas tem que ser poliglota, porque a gente gosta mesmo de cantar em espanhol.
Saudade de apertar tudo 6, viu, gente? São Paulo Apóstolo. Rogai. Ai, por nós.